São Paulo, a cidade que nunca dorme, pulsava com sua energia caótica e vibrante, como sempre fazia quando Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, retornava às suas raízes. Ele, que ergueu a taça da Copa do Mundo 2 vezes, que correu pelos gramados do mundo com a garra de quem veio do nada, estava de volta ao Jardim Irene, o bairro de chão batido onde cresceu chutando bolas de meia. Desta vez, não era para reviver memórias, mas para dar algo em troca. Um evento beneficente para crianças carentes, com bolsas de estudo, bolas de futebol novinhas, e um discurso que ele esperava plantar sonhos nos corações daqueles jovens. O sol escaldante do meio-dia refletia no asfalto, enquanto o som de risadas infantis e o cheiro de churrasco enchiam o ar. Cafu, com seu sorriso fácil e jeito humilde, caminhava entre a multidão, assinando camisetas, tirando fotos e trocando apertos de mão. Ele era o herói local, o menino que venceu, e todos ali o viam como um símbolo de esperança. Mas em meio àquele mar de rostos familiares, um par de olhos o fez parar. No canto da rua, sob a sombra de um poste torto, uma mulher idosa, com roupas desgastadas e um chapéu de lã desbotado, o encarava. Não era um olhar de admiração como o das crianças, nem de curiosidade, como o dos jornalistas. Era algo mais profundo, algo que fez o coração de Cafu, acostumado às pressões dos estádios, bater descompassado. Cafu. A voz dela era fraca, quase engolida pelo barulho da festa, mas ele a ouviu. Ele se virou, franzindo a testa, o sorriso congelando nos lábios. A mulher, sentada sobre um pedaço de papelão, segurava uma sacola plástica com pertences que pareciam ser tudo o que ela tinha. Desculpe-me, ela murmurou, a voz tremendo como se carregasse o peso de décadas. Aquela palavra, desculpe-me, caiu sobre Cafu como uma pedra, inesperada e pesada. Ele se aproximou, os olhos fixos nela, tentando entender por que aquele rosto, marcado pelo tempo e pela dureza da vida, parecia mexer com algo dentro dele. A senhora me conhece? Perguntou, a voz suave, mas com um toque de cautela. Ele estava acostumado a fãs, a pedidos de ajuda, a histórias tristes nas ruas de São Paulo, mas isso era diferente. A mulher, que se apresentou como Maria, baixou o olhar, as mãos trêmulas apertando a sacola. Eu só queria te ver, disse ela, hesitante. Eu sou... Ela parou, como se as palavras fossem grandes demais para sair. Cafu sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo que ele não conseguia nomear. Aqueles olhos, mesmo cansados, tinham uma familiaridade que o incomodava. Era como olhar para um espelho distorcido, onde as linhas do rosto dela ecoavam algo que ele via em si mesmo todos os dias. Ele se agachou para ficar na altura dela, ignorando os chamados do organizador do evento, que gritava algo sobre o cronograma. Por que a senhora disse desculpe-me? Perguntou, agora mais firme, mas ainda com gentileza. Maria ergueu os olhos, e por um instante o mundo ao redor pareceu silenciar. Porque eu não estive lá quando você precisava de mim? Respondeu ela, a voz quebrada, mas carregada de uma sinceridade que fez Cafu recuar um passo. Aquela frase o atingiu como um chute inesperado, daqueles que ele sabia desviar no campo, mas não ali, não naquele momento. Ele olhou ao redor, como se procurasse uma explicação no rosto das pessoas, mas ninguém parecia notar o que estava acontecendo. As crianças continuavam correndo, os voluntários distribuíam lanches, e os fotógrafos clicavam à distância. Era como se o destino tivesse reservado aquele instante só para eles dois, um homem no auge da glória e uma mulher que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Memórias começaram a surgir na mente de Cafu, fragmentos que ele nunca tinha juntado antes. Quando criança, ele perguntava à mãe adotiva, Dona Cida, sobre como ele chegou à família. Ela sempre respondia com um abraço apertado e um "Você é nosso presente de Deus, Marcos." Mas quando ele insistia, querendo detalhes, o pai, seu João, mudava de assunto ou contava histórias vagas sobre um processo legal. Cafu, ainda menino, aceitava, porque o amor daquela casa era tão grande que ele não precisava de mais. Mas agora, agachado diante de Maria, aquelas respostas evasivas ganhavam um novo peso. E se houvesse algo que nunca lhe contaram? E se a história que ele conhecia, a do menino adotado que virou estrela, tivesse capítulos escondidos? Ele olhou para Maria novamente, examinando seu rosto. As rugas profundas, os cabelos grisalhos caindo sobre a testa, o jeito como ela segurava a sacola com força, como se temesse perdê-la. Mas havia mais. As sobrancelhas dela, arqueadas de um jeito que ele via no espelho todas as manhãs,
O formato do nariz, pequeno e reto, igual ao dele. E principalmente uma pequena cicatriz na têmpora esquerda, idêntica à que ele tinha desde criança, fruto de uma queda que nunca soube explicar. Como a senhora sabe quem eu sou? Perguntou Cafu, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Maria respirou fundo, como se reunisse coragem. Eu te vi na televisão, na Copa do Mundo. Quando você levantou a taça, eu vi seu sorriso. Era o mesmo do meu menino, do menino que eu perdi. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Eu sei que parece loucura, mas eu sei que é você. Meu coração nunca me deixou esquecer. As palavras dela eram simples, mas carregavam uma força que fez Cafu sentir um nó na garganta. Ele queria duvidar, queria acreditar que era apenas uma coincidência, que aquela mulher vivendo nas ruas não podia ser quem dizia ser. Mas algo dentro dele, uma voz que ele não conseguia calar, dizia que precisava ouvir mais. Ele se levantou, ainda olhando para ela, tentando organizar os pensamentos. O organizador do evento, um homem de óculos escuros e prancheta na mão, aproximou-se correndo. Cafu, precisamos de você no palco agora. A imprensa está esperando. Cafu ergueu a mão, pedindo silêncio sem desviar os olhos de Maria. Só um minuto, disse, a voz firme, mas os olhos traindo a confusão que sentia. Ele se virou para ela novamente. O que aconteceu? Por que a senhora acha que sou seu filho? Maria baixou a cabeça, como se a pergunta dosse. Eu tinha 16 anos, começou ela, a voz tremendo. Eu vivia numa favela com minha mãe. Fiquei grávida de um homem que prometeu cuidar de mim, mas ele sumiu. Minha mãe disse que eu não podia criar um filho, que ia destruir minha vida. Eles me levaram para assinar uns papéis. Disseram que você ia ter uma família melhor. Eu não queria, mas eu era uma menina, não tinha escolha. Ela parou, enxugando uma lágrima com a manga rasgada. Eu nunca te esqueci, Marcos. Nunca. O nome dele, dito por ela, soou diferente. Não era o Cafu dos estádios, nem o Marcos dos amigos. Era algo mais íntimo, como se ela o conhecesse de um tempo que ele próprio não lembrava. Cafu sentiu o chão sob seus pés ficar instável. Ele olhou ao redor como se esperasse que alguém aparecesse e dissesse que era tudo um engano, mas não havia ninguém. Só ele, Maria e aquele momento que parecia suspender o tempo. Ele pensou na mãe adotiva, Dona Cida, que o levava aos treinos de manhã cedo, que fazia bolo de milho nas tardes de domingo, que chorou quando ele foi convocado para a seleção. Pensou no pai, seu João, que trabalhava como pedreiro para pagar suas chuteiras. Eles eram sua família, sua âncora. Então, como poderia aquela mulher, uma estranha, afirmar algo tão grande, tão impossível? Mas, ao mesmo tempo, por que ele não conseguia simplesmente virar as costas e ir embora? Ele tirou o celular do bolso, o coração acelerado. Pai, disse quando seu João atendeu. Preciso perguntar uma coisa. A voz do outro lado era calma, mas cautelosa. O que foi, filho? Cafu hesitou, sentindo o peso de cada palavra. Alguém já te falou sobre minha mãe biológica? O silêncio que veio em seguida foi longo, denso, como se o próprio ar tivesse parado de circular. Por que você está perguntando isso, Marcos? Respondeu o pai, a voz agora mais tensa. Cafu fechou os olhos, o peito apertado. Acabei de encontrar uma mulher. Ela diz que é minha mãe. Outro silêncio, ainda mais pesado. A gente precisa conversar, filho, disse seu João finalmente. Mas não por telefone. Aquela resposta, tão vaga quanto as de sua infância, foi como uma confirmação indireta. Algo estava escondido, e Cafu sabia que não podia ignorar. Ele olhou para Maria, que permanecia sentada, os olhos fixos no chão, como se temesse que ele fosse embora. Ele não sabia se acreditava nela, mas também não podia deixar, lá ali, naquela esquina esquecida, onde ninguém parecia notar sua existência. Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. Maria o olhou, surpresa, quase assustada. Você não precisa fazer isso, murmurou ela. Cafu balançou a cabeça. Eu não sei quem você é ainda, mas não vou te deixar aqui. Ele chamou seu assistente, que estava a poucos metros, organizando a entrega de bolas. Leve essa senhora para um hotel decente, ordenou, a voz firme, mas os olhos ainda buscando respostas no rosto dela. Quero que ela tenha um quarto limpo, comida quente e roupas novas. E chame um médico para dar uma olhada nela. O assistente, confuso, apenas assentiu, sabendo que não era hora de perguntar. Enquanto Maria era levada, ela virou-se para Cafu, os olhos cheios de gratidão e medo. Obrigada, disse quase inaudível. Ele apenas acenou, incapaz de responder. Quando ela sumiu na esquina, ele ficou ali, parado, o barulho da festa voltando a invadir seus ouvidos.
Ele olhou para o céu, tentando respirar fundo, mas o peso no peito não diminuía. Ele pensou na mãe adotiva, no pai, na vida que construíra. Mas também pensou em Maria, na cicatriz na têmpora, no "desculpe-me", que ainda ecoava em sua mente. Ele pegou o celular novamente, agora para mandar uma mensagem ao seu advogado. Quero um teste de DNA, o mais rápido possível. Confidencial. Ele guardou o telefone, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. O evento continuou. As crianças gritaram seu nome. As câmeras clicaram, mas Cafu já não estava mais ali. Sua mente estava naquela esquina, com Maria, e com a possibilidade de que tudo o que ele sabia sobre si mesmo pudesse estar prestes a mudar. Naquela noite, no quarto do hotel, Cafu não conseguiu dormir. Ele ficou olhando pela janela, as luzes de São Paulo piscando como estrelas distantes. Ele tirou do bolso uma pulseira de corda vermelha, um presente que uma vizinha lhe deu quando ele tinha uns 7 anos. "Para te proteger, menino", ela dissera, com um sorriso estranho. Nunca esqueça de onde veio. Na época, ele achou que era só um amuleto. Agora, segurando aquela pulseira, ele se perguntava se não era mais que isso. Ele pensou em Maria, em sua história, em seus olhos. Ele pensou na família que o criou, no amor que nunca questionou. E, acima de tudo, ele pensou no vazio que sempre sentiu. Um vazio que ele nunca soube nomear, mas que agora parecia ter um rosto, uma voz, um nome. Ele estava diante de uma encruzilhada. E pela primeira vez na vida, o homem que enfrentou os maiores adversários nos gramados sentiu medo. Não de perder, mas de descobrir uma verdade que poderia reescrever tudo o que ele era. O sol mal despontava no horizonte de São Paulo quando Cafu abriu os olhos. O peso da noite sem sono ainda grudado nos ombros. Ele se levantou, vestiu uma camiseta simples e uma calça jeans, colocou um boné para evitar olhares curiosos e desceu ao saguão do hotel onde Maria estava hospedada. Encontrou-a sentada em uma poltrona, segurando uma xícara de café com as mãos trêmulas, o rosto lavado e os cabelos penteados, mas os olhos ainda carregados de uma mistura de esperança e receio. "Bom dia", disse ele, forçando um sorriso que escondia a tempestade em seu peito. Maria ergueu o olhar, surpresa pela presença dele tão cedo. "Bom dia, Marcos", respondeu, a voz tímida, como se temesse ocupar espaço demais. Cafu sentou-se à sua frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, e foi direto. "Quero saber mais sobre você. Se o que você diz é verdade, preciso entender quem você é, o que aconteceu." Ele não queria soar duro, mas a urgência de desvendar aquele mistério o consumia. Maria respirou fundo, como se preparasse o coração para revisitar um passado que doía, e começou a falar. Contou sobre sua infância numa favela nos confins de São Paulo, onde dividia um barraco com a mãe, uma lavadeira que mal sustentava as duas. Aos 16 anos, apaixonou-se por um rapaz que prometia um futuro, mas a abandonou ao saber da gravidez. "Minha mãe disse que um filho ia me afundar", falou Maria, os olhos fixos na xícara. "Ela me levou a uma agência, me fez assinar papéis. Disseram que você teria uma vida melhor, que eu era jovem demais para ser mãe. Eu chorei, implorei, mas não me escutaram." Ela parou, enxugando uma lágrima com a ponta dos dedos. Cafu ouvia em silêncio, o coração apertado, imaginando aquela menina assustada, forçada a abrir mão do filho. Ele queria duvidar, queria encontrar falhas na história, mas a dor na voz dela era crua, impossível de fingir. Ele mudou de posição na poltrona, tentando organizar os pensamentos. "Como você me encontrou?", perguntou, a voz mais suave agora. Maria sorriu, um sorriso triste que parecia carregar anos de espera. "Eu te vi na TV, na final da Copa de 2002. Você levantou a taça e seu sorriso era igual ao do meu menino, igual ao do meu pai. Depois comecei a juntar as peças. Li sobre você, soube que foi adotado. Meu coração dizia que era você, mesmo que minha cabeça duvidasse." Ela fez uma pausa, como se temesse que ele a achasse louca. Cafu, porém, sentiu um arrepio. Ele se lembrou de como criança olhava no espelho e se perguntava por que seus traços não se pareciam com os dos pais adotivos. Ele pegou a pulseira de corda vermelha que guardava no bolso, a mesma que uma vizinha lhe dera anos atrás, e colocou-a sobre a mesa. "Isso significa algo para você?", perguntou. Maria arregalou os olhos, as mãos tremendo ao tocar a pulseira. "Eu fiz isso", sussurrou. "No dia que te levaram. Era o único presente que eu podia te dar." Ela acariciou as cordas gastas, e uma lágrima caiu sobre a mesa. Cafu sentiu o peito apertar. Aquela pulseira, que ele carregava como um amuleto sem entender por quê,
Agora parecia gritar uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ele se levantou, caminhando até a janela do saguão, olhando os carros que passavam na avenida. Precisava de respostas concretas, algo além de emoções e coincidências. Pegou o celular e mandou uma mensagem ao advogado. Acelere o teste de DNA. Quero isso resolvido logo. Mas enquanto esperava, decidiu que não podia deixar Maria sozinha. Vamos dar uma volta, disse, voltando-se para ela. Maria hesitou, como se não acreditasse que ele quisesse passar tempo com ela, mas acabou aceitando. Eles saíram do hotel, caminhando pelas ruas de São Paulo, longe dos holofotes. Pararam numa barraca de rua, onde Cafu comprou 2 pães de queijo quentes e 2 copos de suco de laranja. Sentaram-se num banco de praça. E pela primeira vez, conversaram sobre coisas simples. O cheiro da chuva no asfalto, o barulho dos passarinhos, as memórias de Cafu correndo atrás de uma bola de borracha no Jardim Irene. Maria contou que, após perdê-lo, trabalhou como faxineira, vendeu doces na rua, mas nunca deixou São Paulo, sempre com a esperança de um dia encontrá-lo. Eu sabia que você estava por aí em algum lugar, disse ela, os olhos brilhando. Cafu ouvia, sentindo uma conexão que não precisava de explicações, mas também um medo crescente de como aquela verdade mudaria sua vida. Dias depois, o teste de DNA foi marcado. Cafu e Maria foram juntos a uma clínica discreta, entrando por uma porta lateral para evitar curiosos. No carro, o silêncio era pesado. Cafu olhava pela janela pensando em Dona Cida, sua mãe adotiva, que o carregava nos ombros quando ele era pequeno, que vibrava em cada jogo, que guardava recortes de jornal sobre sua carreira. Como ele contaria isso a ela? E se ela se sentisse traída? Maria, ao seu lado, parecia igualmente tensa, as mãos cruzadas no colo, o olhar perdido. Na clínica, uma enfermeira coletou amostras de saliva e sangue, explicando que o resultado levaria 24 a 48 horas. Cafu agradeceu apertando a mão de Maria antes de saírem. Obrigada por me ouvir, disse ela, quase num sussurro. Ele apenas assentiu, sem saber o que dizer. Nos dias seguintes, a espera foi um tormento. Cafu caminhava pelo hotel, subia e descia escadas, checava o celular a cada 5 minutos, mesmo sabendo que o resultado não chegaria tão cedo. Ele pensava em Maria, mas também em sua família, no vazio que sempre sentiu, mas nunca nomeou. Uma noite, ele pegou o celular e ligou para Dona Cida. Mãe, preciso te contar uma coisa, começou, a voz tremendo. Ele relatou o encontro com Maria, a história dela, o teste de DNA. Do outro lado, o silêncio foi longo, até que Dona Cida falou, a voz embargada. Eu sempre soube que esse dia podia chegar, filho. Nunca quis te esconder nada, mas também não quis te machucar. Ela chorou, e Cafu sentiu os olhos arderem. Você é minha mãe e sempre vai ser. Isso não muda nada, disse ele, e as palavras trouxeram alívio aos dois. A conversa, embora dolorosa, foi como uma ponte, unindo o passado ao presente. Quando o resultado chegou, Cafu recebeu uma mensagem da clínica. Os resultados estão prontos. Confidencialidade garantida. Ele foi buscar Maria no hotel, e os dois voltaram à clínica em silêncio. Numa sala pequena, uma médica entregou um envelope branco. Cafu o abriu, leu o relatório e sentiu o mundo parar. Probabilidade de relação materna. 99,9%. Leu em voz alta, a garganta fechada. Ele olhou para Maria, que cobria o rosto com as mãos, chorando. Você é minha mãe, disse a voz falhando. Ele se aproximou e a abraçou. Um abraço desajeitado, cheio de dor, alívio e perguntas não ditas. Maria soluçava, repetindo, meu filho, entre lágrimas. Naquele momento, Cafu não era o capitão da seleção, não era o herói de milhões. Era apenas Marcos, o menino que, sem saber, procurava por ela a vida toda. De volta ao hotel, Cafu decidiu agir. Ele contratou uma pequena casa para Maria, num bairro tranquilo de São Paulo, com móveis simples, mas confortáveis. Mandou um médico acompanhar, lá regularmente garantiu que ela tivesse roupas novas e comida fresca. Mas não parou por aí. Ele a convidou para um jogo beneficente que organizava, um amistoso para arrecadar fundos para escolas de comunidades carentes. Quero que você me veja jogar, disse ele. E Maria, hesitante, aceitou. No dia do jogo, ela chegou ao estádio vestindo uma blusa azul clara, os cabelos presos, o rosto iluminado por uma paz que não tinha antes. Sentou-se numa área reservada, longe das câmeras, mas Cafu sabia onde ela estava. Durante o jogo, ele correu como nos velhos tempos, com a leveza de quem joga por amor. Quando marcou um gol, não correu para a torcida, como de costume.
Caminhou até a arquibancada, tirou a faixa de capitão, beijou-a e entregou-a a Maria. Ela pegou a faixa, os olhos marejados, enquanto a multidão aplaudia, sem saber a história por trás daquele gesto. As câmeras capturaram o momento e os jornalistas começaram a especular, mas Cafu não se importou. Para ele, aquele era um presente para a mulher que o trouxe ao mundo. Naquela noite, ele sentou-se no quarto do hotel, abriu o celular e escreveu um texto para suas redes sociais. Não pediu ajuda a assessores, não editou. Era ele, cru, honesto. Há dias, encontrei minha mãe biológica, alguém que não via desde que nasci. O nome dela é Maria. Não escrevo isso por fama ou pena. Escrevo para honrar a verdade, a dela, a minha, a de tantas famílias separadas pelo destino. Meus pais adotivos são meu alicerce, meu amor por eles é eterno, mas Maria também é parte de mim. Não julguem, apenas entendam. Obrigado, mãe, por nunca desistir de me encontrar. Ele postou, e em minutos, o texto viralizou. Milhares de comentários surgiram. Histórias de reencontros, de perdas, de perdão. Pessoas que, como Maria, carregavam silêncios de décadas, e outras que, como Cafu, buscavam pedaços de si mesmas. Ele mostrou o celular a Maria, que leu o texto com lágrimas nos olhos. Obrigada por não me esconder, disse ela, apertando sua mão. Cafu sorriu. Obrigado por não desistir. Os dias seguintes foram de construção. Cafu e Maria começaram a compartilhar momentos simples. Tomaram café da manhã juntos, assistiram a jogos antigos na TV, riram quando Maria confessou que gritava sozinha cada vez que ele marcava um gol na Copa. Ele a levou para passear pelo mercado municipal, onde compraram frutas e doces, e por um parque onde ele jogava bola quando menino. Maria, aos poucos, começou a se abrir, contando histórias de sua juventude, de como sonhava ser costureira, mas a vida nunca deixou. Cafu a incentivou a fazer terapia, não só para curar as feridas do passado, mas para aprender a aceitar o amor que agora recebia. Ele, por sua vez, encontrou uma paz que não sabia que precisava. O vazio que sempre carregou, aquele que nem as glórias do futebol preenchiam, agora tinha um nome, um rosto, uma história. A história termina num fim de tarde, num campinho de terra onde Cafu aprendeu a driblar. Ele e Maria sentaram-se num banco, ouvindo o som das crianças chutando bola. Você já pensou em mim antes? Perguntou ela, a voz quase sumindo. Cafu segurou sua mão, os olhos fixos no horizonte. Sempre. Só não sabia quem você era. Eles ficaram em silêncio, o sol se pondo atrás deles. Não precisavam apagar o passado, nem recuperar o tempo perdido. Precisavam apenas do agora, do laço que, apesar de tudo, nunca se rompeu. E, naquele instante, Cafu soube que mais do que um campeão, ele era um filho, de duas mães, de uma história que, enfim, estava completa.